Olá, pessoal, tudo bem? Vamos agora para mais um exemplo, tá? Afinal, este é um curso, um guia prático, então vamos botar em prática tudo que a gente vem aprendendo neste curso até agora. Digamos então que você tem o interesse de estimar precipitação mensal para um período, certo? Para uma região específica. Como a gente pode fazer isso? A gente pode usar o Earth Engine para determinar a evapotranspiração mensal utilizando alguns produtos disponíveis na plataforma. Se a gente vir aqui e escrever Precipitation, a gente vai ter vários produtos, tá certo? TRMM, GPM, Chirps, tá? Tem vários produtos que possuem a informação da precipitação. Aqui eu acho que vou escolher este mesmo aqui, tá bom? Apesar de ele não ser tão atual, eu acho que vai ser o suficiente para o nosso exemplo aqui, tá certo? Vamos lá. Importei, vou chamar de TRMM, tá certo? E vou fazer de novo transformar essa informação que, segundo os dados aqui, ela é em intervalo horário de 3 horas e com uma resolução espacial de 0,25 graus, tá certo? Então, vou aqui escrever as minhas duas listas, as de anos, usando o sequence. Aqui eu vou escrever um período mais curto, tá certo? Porque a gente está falando de um dado de 3 horas, então o processamento vai ser bem mais requisitado. E vou chamar de monthlies, tá certo? Variando de 1 a 12, 1 a 12, janeiro a dezembro. Então, a minha variável vai ser prep de precipitation monthly, month, assim, tá? Podem dar outro nome se vocês quiserem. Até eu me perco às vezes nesses nomes. Vamos aplicar um from images, tá certo? E o pulo do gato é a gente aplicar um ponto map numa lista, tá certo? É como se a gente estivesse fazendo um processo iterativo. Então, a gente aplica uma função dentro do ponto map, que eu vou chamar de year, a minha entrada, e vou pedir para ela retornar uma outro, um outro ponto map, e agora em relação aos meses, tá certo? Então, eu vou criar aqui de novo uma nova função, colocar minha entrada como mês, e aqui eu faço minha filtragem do dado do TRMM. Eu vou chamar de prep filter, tá? TRMM filter. Aqui eu vou aplicar uma série de filtros, tá? O primeiro em relação às datas, filter.calendar range, em relação às datas do ano, tá certo? E aqui eu vou dizer a propriedade que é o nome da propriedade. Depois eu vou continuar aplicando um outro filtro, agora em relação aos meses. Tá certo? Então, e a propriedade é mês. E para a gente obter o valor mensal, a gente vai somar esses valores, tá certo? Perfeito, então a gente volta. Vamos deixar o nosso código bonito. Vamos fazer um return aqui. E a gente vai retornar esta variável. E vamos aplicar algumas propriedades nessa imagem. No caso, o ano, que vai ser representado por essa variável. Vamos aplicar também o mês, que também vai estar relacionado a essa variável aqui.
e vamos botar a data. Nunca esqueçam de colocar a data, ainda mais se a gente fizer uma análise gráfica, tá? Então, vamos usar esta função, a date.from emd, que é a gente dá o ano, depois o mês e o dia, que como a gente não se importa muito com o dia, eu vou colocar só um. E a gente aplica isso aqui para transformar essa data em formato de números, tá certo? E a gente aplica isso aqui para um formato de... E a gente aplica essa função para transformar a data em formato de números, tá bem? Então tá, aqui tá perfeito, aqui tá perfeito. O flatten, não esqueçam do flatten aqui, tá certo? Para a gente ter a nossa coleção de imagens, porque como a gente está fazendo dois processos iterativos, a gente tem que aplicar esse flatten para a gente ter as imagens no objeto como é necessário para uma coleção, tá? Perfeito. Então, agora basta criar o nosso gráfico, que o que a gente está mais acostumado para observar informações de precipitação, né, de chuva, é utilizando o gráfico do tipo barra. Então, como é que a gente faz esses gráficos de tipo barra? A gente vai fazer o seguinte, eu vou chamar de chart, tá bom? A gente chama aqui este comando e vamos usar esta função, tá certo? Que pede como entrada qual é a nossa coleção, que no caso vai ser esta. Pede também as regiões que a gente quer analisar. No caso, eu vou fazer só uma geometria. Eu quero saber a precipitação. Vamos lá. Vamos escolher o Pantanal também. Tá? Eu estou sem criatividade, então eu vou repetir. E também é um desenho bem grosseiro, né? Tô pegando outras áreas que não são. Não é exatamente isto, mas é só para a gente usar como exemplo. Eu gosto de diminuir aqui o nome, às vezes dá esse erro. A gente tem que dizer qual é a banda, tá? Isso é uma coisa que eu esqueci de fazer ali em cima, então a banda neste caso vai ser Precipitation, tá certo? A escala eu vou colocar 2500, mas pode ser, se tu quiser uma escala maior, sinta-se à vontade. E, como eu sempre falo, para os gráficos a gente tem que dizer qual é o eixo, a propriedade do eixo X, que no caso é o que a gente chamou de System Time Start. Tá certo? E a gente também precisa dizer a propriedade da série para aparecer depois vinculado. E eu vou chamar aqui de Precipitation também. Tá bem? A gente então aqui decide qual é o tipo do gráfico que a gente quer. E no caso, a gente usa essa função chamada setChartType e vamos botar column chart. Ok. Se a gente não errou nada, a gente pode simplesmente usar o print e obter os nossos resultados. Vamos ver. Apareceu um erro. Como é que eu vou aplicar um ponto map em algo que não existe, certo? E agora? Próximo erro. Eu esqueci de definir o reducer. Então, vamos definir aqui. E a gente tem que transformar essa informação que é uma imagem em um valor. E a gente usa o reducer para isso. E no caso, eu vou fazer uma simples média. Parece que agora vai. Vamos aguardar. Enquanto isso, não esqueçam de salvar o código de vocês, tá certo?
como a gente está falando de um produto dado horário, ele pode demorar um pouquinho para carregar, mas felizmente não foi o que aconteceu aqui. Então, olha só, a gente tem a precipitação para essa área da geometria, tá? Então, a gente tem uma precipitação que varia bastante, a gente pode observar isso nos meses secos, né? Aqui entre maio e até setembro. E a gente tem 2 anos de precipitação aqui, tá certo? Se vocês quiserem, vocês podem mudar alguns detalhes usando o Set App Options aqui, tá? Options. Por exemplo, na verdade eu tenho que abrir chaves. Eu posso mudar o título. A gente pode colocar precipitação no Pantanal, tá certo? A gente pode modificar o que está escrito no eixo X, tá bem? Então, como é que a gente faz isso? A gente escreve aqui o eixo horizontal, vou colocar um título, vou chamar de data, tá certo? Fecha. Agora vou alterar o eixo vertical, o título vai ser precipitação e vou dizer a unidade, milímetro por mês, chave. E por fim, a gente também pode botar a cor, tá certo? Eu vou colocar aqui um preto. E tá feito. Perfeito. Tá certo, pessoal? Aqui fica então mais um exemplo. Esse aqui é muito útil para vários estudantes e trabalhadores da área, né? E se precisarem de dados de precipitação, principalmente se não for necessário ser de uma estação pluviométrica ou para alguma região que não tem estação pluviométrica, vocês podem com certeza utilizar os produtos que o Earth Engine oferece, tá bem? Tá certo.